turminha! Que saudade de vocês! Na nossa aula de hoje, nós faremos as páginas 192 e 193 do livro. Nós estamos falando sobre a água e um assunto triste, mas que não podemos deixar de lado, é a poluição da água. Nós já vimos que o nosso planeta ele é cheio de água. Mas também vimos que de toda a água do planeta, apenas 3% é água que pode ser consumida por nós. E mesmo com essa baixa quantidade de água em que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, a humanidade ainda acaba poluindo a água que nos resta. E é o que nós iremos ver nestas páginas. Poluição da água. Leia a manchete a seguir. Poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU. Estudantes coletam material no córrego liso, área de preservação ambiental, descarte de lixo, esgoto e material industrial são problemas no local. Qual é o principal assunto abordado na manchete? Então, esta manchete fala sobre o quê? Registre no seu caderno. Não se esqueça de fazer margem, colocar o número da página e a data, ok? Você já ouviu falar do termo poluição? Peço que você procure no dicionário o significado de poluição e escreva aí no seu caderno também. Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamados de poluição. Mesmo nós sabemos que isso prejudica, a poluição ela ainda acontece, infelizmente. Nós vamos grifar aí no nosso livro. Nós temos aqui ao lado uma imagem de um esgoto a céu aberto que está sendo deixado em um rio, o Rio Pinheiros, no estado de São Paulo. Infelizmente, uma imagem muito comum. O esgoto que sai das nossas casas são deixados lá nos rios. E como nós sabemos, o rio tem água doce e é do rio em que vem a água que chega na nossa casa. A poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como peixes e algumas plantas. Gente, com a poluição, a gente mesma acaba se prejudicando, porque a gente acaba poluindo a água que poderíamos consumir, além de prejudicarmos os animais que vivem e também dependem dessa água. Veja a imagem a seguir, algumas situações que causam a poluição da água. Olha só, analisem bem todas as situações. Cada uma representa uma forma diferente de poluirmos a nossa rica água. Os resíduos acumulados no lixões produzem um líquido chamado chorume, que pode poluir o solo, as águas subterrâneas e a água dos rios e lagos. Então, as águas dos lixões, né, eles soltam o chorume, que acaba descendo pelo solo e poluindo as águas. A água utilizada em atividades domésticas, misturada com compostos como detergente, restos de alimento, fezes e urina, forma o esgoto doméstico. Esse esgoto deve ser tratado antes de ser eliminado nos rios e mares. Quando não é tratado, o esgoto provoca poluição da água. As indústrias podem eliminar compostos que causam a poluição da água de rios, lagos e mares e também das águas subterrâneas. Então, as indústrias também são vilões
com relação à nossa água. Os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água. Produtos utilizados em plantações agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes, que nós vimos quando nós falamos sobre agricultura, podem causar a poluição da água de rios, lagos e também das águas subterrâneas, que são as águas embaixo do solo. Nós temos aqui um dicionário, um glossário. Agrotóxicos, produtos utilizados em plantações para combater animais e vegetais que possam prejudicar o cultivo, que nós já havíamos visto quando falamos sobre agricultura. E fertilizantes são produtos que fornecem nutrientes aos vegetais. Então, nós vimos aqui alguns problemas, algumas situações em que podemos poluir a água. E é uma pena, porque nós sabemos que o nosso recurso não é infinito. A água um dia pode acabar. Então, precisamos fazer a nossa parte para que isso não aconteça. Turminha, um super mega beijo para vocês e até a próxima aula.